Esperar mais uns 2 minutinhos, a gente já começa já. Esperar um pouquinho os atrasados. Aproveito para mandar esse vídeo. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos seguindo, então. Então, ontem a gente viu, né, o processo Mig-Mag, né, que como eu costumo dizer, é a queridinha da indústria, porque é o que tem maior produtividade, né, faz a solda mais rápida, depende menos da habilidade do soldador. E a gente viu todas as características, vimos vídeos, né, e paramos aqui na página 285, em defeitos de soldagem. Ok? Antes da gente seguir aqui, deixa eu abrir aqui. Um acessório que a gente não está muito acostumado aqui na nossa região, que é mais montagem industrial, manutenção, né? Mas existem esses acessórios aqui que são grampos, também chamados de torpedos, né? Então, eles têm reguladores, tu pode parafusar ou até soldar. Então, qual é o princípio disso aqui? Isso aqui é muito aplicado em linha de produção. O que acontece? O soldador ele não pode ficar perdendo tempo em posicionar a peça, não existe pontear em linha de produção, né? Então tem um gabarito que ele coloca as peças já em posição
E com esses grampos aqui, ele usa a alavanca para travar a peça. Então, são várias travas da peça, né? Para posicionar e manter a peça. Aí ele faz a solda toda com a MIG-MAG, depois puxa a alavanca aqui para soltar a peça, né? Aí tem vários, né, em relação à peça. Então tem vários tipos aqui, com os parafusinhos, com regulagem. Tem para esquadro a 90 graus e assim por diante. Então isso aqui é muito usado para posicionamento e fixação, né, de peças na soldagem em linha de produção. Ok? Show. Mais uma coisa. Aí, só para a gente fechar, né? Máquina básica aqui, né, de MIG-MAG, a gente viu, tem vários modelos, né, conforme capacidade de corrente, monofásico, trifásico. Lembrando, né, que na MIG-MAG não vai trabalhar com corrente alternada, então ela é só retificadora em corrente contínua. Você bota isso praticamente 100% dos casos CC+, tá? O mais comum é o alimentador aqui separado, dá para comprar separado isso aqui, né? Um alimentador. Então, aqui é a fonte de alimentação. Aí o principal parâmetro, corrente elétrica em ampere. E aqui, né, o principal parâmetro é a velocidade do arame em metros por minuto, que a gente viu ontem. Tem os roletes, né? São bem simples de trabalhar. Aí tem um parafusinho que solta, aí tu pode inverter ou trocar, tá? De tracionamento do arame. Ok? Aí quando fala aqui, ó, por exemplo, máquinas de multiprocesso, né? Industrialmente tem aquelas inversoras multiprocesso também, a gente tem uma aqui, que ela é eletrodo revestido e TIG. Aí tu escolhe o que tu quer soldar. Mas tem essas multiprocesso com esse formato aqui, né? Que tu escolhe. Aí tu tem que regular aqui no painel eletrônico se tu quer soldar em eletrodo revestido, se tu quer soldar em TIG ou se tu quer soldar em MIG-MAG. Aí são conhecidas como multiprocessos. Ok, senhores? Então aqui na página 285 fala em descontinuidades, defeitos de soldagem, né? Aí aqui ele salienta mais na MIG-MAG, mas vamos falar de uma forma genérica dos processos que a gente viu, né? Eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG e casos pouco usados da oxigás, tá? Vai acontecer também em alguns casos na arco submerso e resistência elétrica que a gente não viu ainda, né? A ponto e a com costura, tá? Então, enxergar umas imagens aqui, né, que é melhor. Aqui eu achei interessante isso aqui, ó, 6 defeitos comuns em soldas. Aqui salienta mais em eletrodo revestido, né? Mas serve para os outros também. Então, quando tu olha aqui a solda aqui, com esse monte de pingos que se grudaram na peça, né? É o chamado respingos, né? Então, isso aqui é comum de acontecer, acontece no eletrodo revestido, né? É comum de acontecer na MIG-MAG. Então, na MIG-MAG é interessante tu usar aquele spray, né? Que é um aerosolzinho, anti-respingo. Aí tu passa, dá uma molhada, né, com spray na parte que tu pretende soldar, e mesmo que gere respingo, esses respingos não vão grudar na peça, né? Porque o problema aqui, né, é que tu vai ter que muitas vezes tirar com a esmerilhadeira. Ok? Aqui alguns comentários. Esse problema é de ocorrência muito comum em soldadores iniciantes, pois ainda não dominam a sensibilidade, ó, corrente em ampere da máquina de soldagem. Se a amperagem, né, estiver muito alta, podem aparecer pequenas esferas chamadas respingos. Então é um indicativo, né, de respingo tu colocar a corrente elétrica em excesso, né?
Claro, tu vai pensar em corrente elétrica, principalmente em penetração de solda, né? Quanto mais corrente, mais penetração. Tu visualiza que a solda está com pouca penetração, por exemplo, aqui, ó. Vamos aproveitar a imagem aqui. Bom, o principal defeito aqui é o respingo. Mas uma observação, além do acabamento, né? Uma observação que a pessoa tem que sempre olhar é essa linha aqui, ó, lateral. Se vocês repararem, ó, ela está um pouco difusa, né? Não está bem visível. O que significa aqui? Que houve penetração da sonda. Tá? Quando ela ficar bem visível aqui, a primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês é falta de penetração. E aí, qual é a primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês? Bom, aumentar a corrente. Ok? A solução para esses casos, né, aqui falando do respingo, né, é diminuir a corrente até que se atinja o ponto ideal de fusão do metal sem gerar respingo. Esse problema também pode ocorrer por outros motivos. Claro, né? A peça não pode estar úmida, não pode ter resto de tinta ali, tem que fazer a limpeza da peça, né? Limpa a peça antes de soldar. No caso do eletrodo úmido, né? Então, é interessante quando a caixa do eletrodo de 15 quilos fica um tempo aberta, fazer a ressecagem, né? Aí aqui, em estufa apropriada. Aqui fala 1 hora, né? Nessa temperatura. Lembra que a gente viu no catálogo da ESAB? A ESAB recomenda ali de 1 a 2 horas. Então, tudo tem um mínimo, tem um máximo, né? Se tu ressecar demais também não é bom. Você está soldando com arco longo demais, também gera respingo. O que é arco longo demais? Tua tocha está afastada, o eletrodo está afastado, a tocha da TIG afastada. A TIG não vai gerar respingo, né? A MIG e MAG afastada. Tente aproximar mais o eletrodo. Interferência magnética, ó, pode estar ocorrendo fenômeno, ó, aqui, sopro magnético. Isso eu já ensinei para vocês. O que é o sopro? O que é o sopro magnético? O que é o sopro magnético? É de alguma forma a peça está magnetizada. O que vai acontecer? Deixa eu enxergar minha imagem aqui, eu vou. O arco tem que ficar o mais estável possível, né? Não mexer, vamos dizer dessa forma. Então, se está magnetizada, como a gente tinha visto há tempos atrás, ele começa a sair de posição. Isso também gera respingo. Porosidade, tá? Aqui vai comentar em relação a eletrodo revestido. Mas na TIG e principalmente na MIG-MAG, quando vocês virem que está cheio de furinho a solda, a primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês, falta de gás. Aí, por exemplo, na MIG-MAG que a gente viu ontem, olha o regulador de pressão para ver se tem gás dentro do cilindro, depois olha o bocal da tocha para ver se está sujo e limpa, se não está cheio de respingo, isso não distribui bem o gás, gera porosidade e assim por diante, tá? Então, se a gente olhar aqui, uma solda mal acabada, cheia de porosidade, média penetração, ó. Olha aqui, se a gente analisar essa parte aqui, ó, aqui não penetrou bem. Aqui vamos dizer que encostou só na peça, não se fundiu. Então, nesse caso, porosidade, esse problema é sério e pode ocorrer dentro da solda, ou seja, pode ficar invisível também. Aí é solda de alta técnica, né? Onde tem que passar por ende, onde tem risco de explosão, enfim. Os poros gerados são espaços vazios em que a solda não tem resistência, ou seja, a seção transversal garanta a efetiva da solda é menor do que aparenta ser. Em geral, esse defeito é causado pelos mesmos problemas do item anterior, mas o maior motivo costuma ser velocidade de soldagem muito rápida. Aqui está falando mais do eletrodo revestido.
Mas o que dado o eletrodo revestido, se tu fazer a solda muito rápido, gera porosidade. Quando tu faz um cordão e vai fazer o segundo por cima, tu não tirou a escória bem tirado, tu não limpou bem, né? Ficou resto de escória também. E na TIG e na MIG-MAG, tu passar com a tocha muito rápido também não tem aquela proteção do gás, também te gera porosidade. Se o operador fizer o passe muito rápido, pode não fundir o metal uniformemente, deixando crateras internas, caracterizando solda porosa, além de penetração que vai ser pouca, né? Sempre procure fazer os passes de solda com velocidade adequada para preencher um metal base, né? Enfim, formando uma poça adequada para o preenchimento dos espaços. Aí aqui, ó, caso ocorram esses problemas, investigue, né? Se não tem umidade e sujeira. Ó, aqui tá exemplificando, né, alguns casos de mordedura, né? Então, por exemplo, aqui, ó, mordedura aqui na parte de cima da solda, esse vazio aqui, ó. Mordedura na raiz, ó, vazio. O que afeta essa mordedura aqui? Diminui a resistência mecânica da peça. A solda, ela tem que ser sempre um pouco maior, né, na maioria dos casos, né, para garantir a mínima resistência mecânica e espessura da peça. Então aqui, ó, é como se desse um vazio para dentro da peça, né? Aqui é a mordedura em cima e na raiz. Mordeduras são descontinuidades, né, defeitos geométricos ou pequenos vincos que aparecem na solda devido à penetração defeituosa do metal de solda no metal base. Mordeduras são defeitos delicados, pois nesses pontos podem se iniciar trincas e corrosão ferrugem. Torna-se a ligação menos resistente do que o especificado no projeto. Pode ocorrer devido à velocidade de soldagem muito rápida, arco muito longo, ou seja, aí independente se é eletrodo, se é TIG, enfim, afastado demais, né? Arco longo. Diâmetro do eletrodo muito grande, né? O diâmetro de alma, ou então umidade no eletrodo. Corrente de soldagem alta também gera mordeduras, tá? Aí aqui mostrando provavelmente uma radiografia, né? Que é escórias, né? O que é escórias? É sujeira dentro do metal fundido, né? Da solda. Na eletrodo revestido comum é limpeza, né? Se tu não tirou bem a escória, vai ficar resto de escória dentro da solda. Esse defeito aparece principalmente quando, ó, as escórias não são devidamente removidas entre o passo do cordão e outro. Também pode ocorrer se o ângulo de soldagem ao movimento do passe for inadequado, levando as escórias que deveriam permanecer externas para dentro da solda. Os cuidados para evitar esse problema: remover totalmente as escórias quando for passar para o outro cordão, preferencialmente usando aí picareta, escova de aço, enfim. Cuidado com a remoção das escórias de ponteamento, pois quando for realizado a solda definitiva, estas podem penetrar no passo final. Sempre, né? Em qualquer solda, tu tem que planejar onde tu vai pontear, né? Porque o que acontece? Se tu, por exemplo, tem um comprimento de uma peça, tu fez um ponto no meio, quando tu fizer o cordão de solda, independente do processo, e passar por aquele ponto, vai te dar mau acabamento naquela passagem. Então, tu tem que planejar onde tu vai fazer os pontos, né? Para que na passada do cordão de solda não te afete no acabamento. Falta de penetração, né? Ou seja, o mais comum é que o metal de adição não se fundiu completamente, né? Junto com o metal base, material da peça. Então aqui está mostrando, né,
que entre essas duas chapas, digamos aqui, a solda não chegou até o final aqui, mas poderia, aqui está só encostado também, poderia. Então, primeira coisa, independente do processo de solda que tem que passar na cabeça de vocês, falta de corrente elétrica, aumenta a corrente elétrica. A falta de penetração ocorre quando o metal de solda não atinge a raiz total da peça soldada, não só a raiz, né? Tu visualiza muito em cima, se a linha está muito nítida, é sinal de falta de penetração. Defeito delicado que deve ser evitado a todo custo, pois, como visto anteriormente, reduz a resistência à ligação, além de propiciar o aparecimento de corrosão nesses locais. Geralmente é causado baixa corrente elétrica, abertura excessiva de raiz também, bitola do eletrodo muito grande para o tamanho do entalhe e arco muito longo também. Velocidade muito rápida, deslocamento, mas o principal é falta de corrente elétrica, tá? Aí aqui, ó, falta de fusão, ou seja, falta de penetração. Por dentro, vocês não vão enxergar. Vocês vão enxergar olhando essa linha aqui, ou aqui. Se ela tiver aqui, ó, aqui por dentro, claro, vocês não vão enxergar. Mas se ela estiver bem visível, é sinal de falta de penetração. A tendência é onde dá uma solicitação maior, é soltar, é romper. A fusão defeituosa ocorre principalmente quando a corrente de soldagem não é suficiente para fundir o material base. Aliado a uma soldagem rápida demais, também dá falta de penetração e de fusão. Né? Tu passar muito rápido. O que te afeta se tu deslocar rápido demais na solda, independente do processo? Cordão estreito, né? E falta de penetração. À medida que tu vai mais devagar, maior a largura do cordão, achatamento do cordão e maior penetração. Aí o principal aqui da fusão é o mesmo princípio, aumenta a corrente elétrica. Ok? Aí trincas na solda, né? Aqui, aí o principal aqui, soldas de alta solicitação, né? De risco de explosão, aonde tem risco de vida do ser humano, enfim. Aí entraria a Zend, né? LP, líquido penetrante, que vocês devem ter visto em ensaios mecânicos, partícula magnética, ultrassom, raio-x e assim por diante. Ok? Porque a maioria das trincas tu não enxerga a olho nu, né? Talvez o problema mais sério que pode ocorrer em uma solda, trincas, pode ser aparentes ou internas, assim como porosidade. A trinca interna reduz a resistência à ligação, porém de forma mais perigosa, pois pode haver separação total das lâminas, abrindo uma cratera na peça. A trinca de cratera costuma acontecer quando no final do cordão passe o arco é fechado bruscamente. Ok? Para evitar o problema, sempre que terminar o cordão, pare o arco por um tempo para preencher a cratera de metal de solda. Claro, não é simples, né? Na maioria dos casos, a gente não se preocupa muito com trinca. Quando a gente está fazendo uma solda de uma estrutura metálica mais simples, enfim, né? Alguma coisa na manutenção. Mas aonde entra, por exemplo, no estaleiro, enfim, aí tem que é necessário fazer end depois. Ok? Então, seguindo aqui, né, na apostila, só reforçando o que a gente já comentou, porosidade. Então, na MIG-MAG, ó, dióxido de carbono, que a gente puro, que a gente comentou muito ontem, na medida em que a velocidade de solidificação aumenta, o que resulta é o emprego de maiores velocidades de soldagem, torna-se maior a probabilidade de ocorrência de poros e porosidade. Nenhuma novidade. Excesso de velocidade de soldagem ou, por algum motivo, falta de gás. O próprio gás de proteção pode causar a porosidade,
caso esteja contaminado ou caso venha a ser utilizado com vazão indevida, baixa. E olha aqui, ó, alta demais. Botar pressão, a gente viu como regular, né? Se for regulador de pressão ou se for fluxímetro vazão. Se tu botar demais, também gera porosidade. Neste último gás, não deslocar adequadamente a atmosfera que o envolve, ar atmosférico, a qual contém oxigênio e nitrogênio, os contaminantes, tá? O oxigênio e o nitrogênio do ar, ao dissolver-se na poça de fusão, darão origem a poros e porosidade no metal de solda. E limpeza inadequada. A gente junta, né? Olha que é os termos, tá? Depois, mais adiante, vamos ver tipos de junta, especificação em desenho técnico de solda. Junta é montagem industrial, tá? Aí sempre limpo, tá? Que isso se estiver sujo, favorece porosidade. O principal aqui, falta de gás e excesso de velocidade de deslocamento. Falta de penetração, a gente já viu. Ocorrência de falta de penetração é mais provável com transferência curto-circuito. Não pense muito nas transferências que a gente viu ontem. Generalizando, falta de corrente elétrica ou velocidade em excesso de deslocamento na solda. Inclusão de escória. Do eletrodo revestido, a gente sabe, é falta de limpeza na retirada da escória. Oxigênio contido no próprio metal base ou aquele captado durante a soldagem sob condições deficientes de proteção forma óxidos de poça de fusão, na poça de fusão. Na maioria das vezes, esses óxidos deveriam sobrenadar a poça de fusão, mas eles podem ficar aprisionados sobre o metal da solda, dando origem à inclusão de escória. A limpeza inadequada entre os passes, né? Aqui está salientando mais na MIG-MAG, tanto para dióxido puro, como a gente viu a mistura, principalmente argônio com dióxido, e arames com desoxidantes, né? Aqui dizendo manganês, silício, por exemplo, também pode ser fatores causadores de inclusão de escória. Mas não é muito comum acontecer escória na MIG-MAG. Mordedura. A gente viu também. Mordedura, quando acontece, sim, são devidos à inabilidade do soldador e emprego de corrente, ó, em excesso. Bota corrente mais, gera mordedura. Sobreposição na soldagem MIG-MAG, sobreposição pode acontecer com transferência curto-circuito. Curiosidade. Trincas que a gente comentou, claro que a gente tinha comentado antes, não é tão simples assim, né? Mas, por exemplo, no estaleiro é essencial, montagem industrial parece muito. Pode ocorrer trincas em soldagem com técnica deficiente, como, por exemplo, o uso de metal de adição inadequado. Bom, aí a empresa tem que ser muito amadora, né, para especificar os metais de adição errado, né? Porque como eu ensinei para vocês, o que eu ensinei para vocês? Como especificar e como escolher o metal de adição. Não tem segredo, pessoal. Tu escolhe o metal de adição com a composição química mais próxima do material que tu está soldando. Ah, eu não sei exatamente a composição química do metal que eu vou soldar. Tira uns pedacinhos, enfim, e manda para fazer uma análise de composição química. Lascas, dobras, duplas laminações, trinca, interlamelar. Lascas, dobras, né, enfim, pode vir à tona ao surgir as soldas com alto grau de restrição. Tranquilo, pessoal? Então aqui um comentário, eu tentei generalizar vários para praticamente todos os processos de solda, né? Os principais defeitos de soldagem, ok? Alguma pergunta? Então, seguirei. Aí aqui, condições de proteção individual. Aí depois a gente comenta
que não é nenhum bicho-papão sobre os IPIs de soldagem, né? Então, só dizendo que a MIG-MAG tem grande emissão, né, de radiação ultravioleta. Então, todos esses processos aí de solda, exceto a arco submerso, tu tem que usar máscara de solda, que a gente vai detalhar mais elas, com filtro, né, o vidrinho lá escuro, que a gente vai aprender que não é sempre o mesmo, né? Ele tem uma numeração conforme a corrente de soldagem que tu vai utilizar, de maior ou menor proteção. Existe também o problema de projeções metálicas. O soldador deve usar os equipamentos convencionais de segurança, luva, avental, macacão, né, de raspa de couro, máscara de solda para proteção de visão, né, paninho, aquele que eu esqueci o nome, para pôr na cabeça para não queimar o cabelo, e assim por diante. Na soldagem em áreas confinadas, não se deve esquecer a necessidade de uma ventilação forçada. Né? Linha de produção, onde o soldador vai trabalhar sempre no mesmo local, tem que ter os bocal lá de exaustão, tá? De fumos. Bem como o removedor de área, qualquer recipiente contendo solventes que pode se decompor em gases tóxicos por ação de raios ultravioleta. Então aqui só alguns comentários, tá? Sobre proteção. Mas isso aí a gente pode detalhar melhor depois. Aí técnicas de soldagem, né? Aqui tá falando mais do MIG-MAG. Claro, aí entraria a nossa prática, né? Vamos ver. Vou até falar para o Rafael se existe possibilidade de ter um lugar aqui para a gente soldar, né? Então, seria a regulagem ideal dos parâmetros, corrente elétrica, ampere, velocidade do arame metros por minuto, pressão ou vazão, dependendo se é reguladora de pressão ou fluxímetro. Aí eu fiz umas indicações lá de valores ontem, tá? Aí a partir daí, né, tu encosta o bocal ali, né, inclina um pouquinho, ele não abre o arco. À medida que tu aperta o gatilho, aí abre o arco e tu vai percorrendo o caminho, né? Aí vai depender do material, da espessura da peça, enfim. Para a soldagem nas posições planas e filete, duas técnicas são geralmente aplicadas, a técnica puxando e a técnica empurrando. Nas duas técnicas existem ângulos que devem ser observados, o ângulo de ataque, formado entre a tocha de soldagem e o sentido longitudinal da junta a ser soldada. É o ângulo de posicionamento formado entre a tocha e o sentido transversal da junta. A técnica de soldagem empurrando proporciona um cordão de solda mais largo a um reforço menor. Tá? Então, empurrando, tá? Que ele chama. Com menor penetração na garganta, enquanto que a técnica de soldagem puxando proporciona um cordão de solda mais estreito e reforço no cordão de solda e penetração de garganta maiores. O que determina a técnica de soldagem puxando ou empurrando são os resultados a serem alcançados, tipo de junta, enfim. Claro, aí depende da espessura da peça, né? Mas é comum em muitas peças de linha de produção, né? Tu te baseia na largura do cordão e ser em torno de 10 milímetros. Claro, tem equipamento de medição para isso, né? Aí depois a gente dá uma olhada, mas tu olha em média aí uns 10 milímetros, só se for uma peça muito grossa. Então aqui está dizendo, né? A técnica puxando, né? É um ângulo aproximado aqui, né? Aqui para outra posição de solda, né? Aí empurrando. E aqui tá só indicações, né? De quando tu faz uma vertical descendente, aí tu desce, e uma vertical ascendente, que é mais difícil para fazer MIG-MAG. Então, aqui é uma recomendação, aí entra a experiência do soldador, né? De fazer esse movimento triangular na subida. Ok?
Para soldagem na posição vertical com progressão ascendente e descendente, o posicionamento da tocha é extremamente importante e a soldagem deve ser realizada somente como ilustrado. Aí entra a experiência, tá? Pequenas oscilações da tocha, principalmente na progressão ascendente, devem ser utilizadas a fim de garantir uma boa fusão lateral, em ambos os casos. O arco deve ser mantido na borda da poça de fusão para assegurar uma penetração completa na solda. Então, aqui, alguns comentários, né? É muito vago isso aqui, tá? Aí teria que entrar uma prática e entra a experiência. Tranquilo? Aí, com isso, a gente fechou aqui os defeitos de solda e finalizou a MIG-MAG também. Alguma pergunta, algum comentário? Então, seguirei. Outro processo, o arco submerso. Arco submerso, pessoal, até existe máquina semelhante à da MIG-MAG, que tem uma pistola que, ao invés do gás na proteção, vai usar o fluxo, né? Que é aquela areia que a gente já viu para que serve aquilo ali. Mas o comum da arco submerso é ser uma máquina que a gente vai ver imagem, vídeo, enfim, mais adiante, que quando é plana, né, tem uma espécie de uma ponte e a tocha, a peça fica embaixo e a tocha fica deslocando para a esquerda ou para a direita e fazendo a solda. O metal de adição é em bobina, né, que passa pela tocha. E a proteção vai ter uma segunda mangueira com funil, que é o fluxo, né? Então, existe também máquinas para peças redondas, que a gente vai ver, né? Que a peça gira e a tocha fica em cima, alimentando com arame, o arco elétrico e proteção com fluxo. Onde ela é interessante? A principal aplicação da arco submerso é para grandes penetrações. Peças muito espessas, alta taxa de deposição. Então, a gente vai ver depois que as bobinas de arame da arco submerso, a da MIG-MAG, qual é os diâmetros que tem? De 0,8 a no máximo 1,6 de bobina de arame. A arco submerso é a partir de 1,6, ela vai de 1,6 e chega a 3,2 o diâmetro. Por que o diâmetro é tão grosso? Porque ela trabalha a correntes maiores, né, que outros processos. Para quê? Para conseguir maior penetração em peças grossas, né? E os arames são mais grossos o diâmetro para depositar mais metal de adição. Basicamente é isso o processo. A soldagem por arco submerso, também conhecido como SAW, aqui o que significa em inglês, é um processo automático. Geralmente as máquinas são automáticas, né? Então, geralmente, a indústria não fala soldador de arco submerso. Eles falam, e até assinam a carteira dos caras, de operador de arco submerso. Então, como a solda fica protegida ali com um fluxo, o operador não precisa usar máscara de solda, porque ele não vai enxergar o arco elétrico. Então, ele só usa um óculos de proteção incolor, no qual o calor é fornecido por um arco desenvolvido entre o eletrodo do arame sólido ou tubular, a bobina, ó, mesmo princípio da MIG-MAG, pode ser sólido ou tubular. Tanto o metal base quanto a poça de fusão ficam totalmente submersos em um fluxo granulado que garante a proteção contra efeitos da atmosfera. O fluxo granulado funde-se parcialmente, formando uma camada de escória líquida que depois solidifica. Aí a gente vai ver, né, no vídeo, enfim, que tu olha assim por cima, a tocha está deslocando e tem um monte dessa areia, o fluxo, né, e ela fica deslocando. Aí geralmente tem
um tubo assim que tu succiona, né, aquela areia e fica uma escória, né, parecida com a do eletrodo revestido. Só que a diferença é que enquanto que a do eletrodo revestido tem que bater com a picareta para quebrar e depois limpar com a escova de aço, a da arco submerso eles usam uma chapinha de aço, só destacam para cima assim, ela sai quase inteirinha. É bem mais fácil de tirar. Além das funções de proteção e limpeza do arco e do metal depositado, isso aqui a gente já sabe, né? A função do fluxo. Funciona como isolante térmico, garantindo uma excelente concentração de calor que caracteriza a alta penetração obtida por meio do processo. Então, isso aqui reforçando a principal característica da arco submerso, alta penetração. Para quê? São das peças grossas. Uma vez que fica completamente coberto pelo fluxo, o arco elétrico não é visível e a solda se desenvolve sem faíscas, luminosidade ou respingos, que caracterizam os demais processos de soldagem em que o arco é aberto. Então, reforçando aqui que não há necessidade na arco submerso de usar máscara de solda. A aplicação. Processo de soldagem por arco submerso utilizado. Pode ser qualquer empresa, né? Depende da aplicação. Estaleiros, caldeirarias de médio e grande porte, mineradoras, siderúrgicas, fábricas de perfis e estruturas metálicas, principalmente no trabalho em aço carbono, carbono manganês, aço de baixa liga e inox. Qualquer empresa, né? Depende da empresa se tem necessidade de soldar uma peça muito grossa, né? Desvantagem da arco submerso. Qual é a desvantagem da arco submerso? Como é uma máquina, ela é sob medida, na maioria dos casos, para a peça em si. Então, se a peça já é um outro tipo de peça, se a peça é grande demais, já não é viável. Ok? Então, a máquina de arco submerso não tem essa flexibilidade de qualquer peça e qualquer tamanho. Pode ser também empregado no revestimento e recuperação de peças desgastadas com a deposição de substâncias anticorrosivas e antidesgaste. O processo se presta de soldagem de chapas, espessura reduzida de 1,5 milímetros sobre alta velocidade e chapas de grande espessura, que é a principal aplicação dela. Peças espessas. Em que se verifica a alta produtividade alcançada pela produtividade do uso de mais de um arame. Então, existem máquinas com mais de uma tocha ao mesmo tempo. De adição do pó metálico, da distância do bico elevada e outras variantes do processo. Ok, senhores? Vamos fazer o seguinte, fazer uma chamada, pegar um ar aí. Cristiano não veio. Edson. Opa. Elson. Presente. Gabriel não veio. Clay não veio. Leandro não veio. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael. Presente. Robson não veio. Rodrigo. Presente. E Wagner. Presente. Feito, senhores. 10 para as 8, 20 minutinhos até as 8h10, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos retomando. Então, seguindo aqui na arco submerso, que fala escopo geral, as principais características, tá? Então, a principal característica é ela trabalha em corrente alta, né? Em ampere, chegando até 2000 ampere, porque é para alta deposição e alta penetração, né? Para peças muito espessas. Pode trabalhar em corrente alternada e corrente contínua. Aí que a gente vai ver que ela é muito semelhante à da MIG-MAG. Aí o mais comum em CC+, né? Então, ela pode, aqui, ó, espessuras, ela pode fazer uma soldagem em um único passe, né, monopasse, de até 16 milímetros de espessura e soldagem multipasse sem limite de espessura, tá? Então, para alta deposição. Velocidade de soldagem, né, aí conforme a máquina, né, vamos dizer que é relativamente, eles dizem rápida, né, só que ela é mais lenta, né? Depois a gente vê no vídeo, é mais lenta que a MIG-MAG. A MIG-MAG é a mais rápida, né, para soldar. Então diz aqui, ó, até 400 centímetros em 1 minuto. Maiores velocidades podem ser alcançadas com vários arames, né, na posição da poça de fusão, aí mais de uma tocha. Aqui está repetindo, tá? Posição, aí é um defeito, né? Então, é limitado em solda de topo plana, tá? Então, a alta corrente de soldagem, aliado ao alto aporte térmico, porque é para alta penetração, cria uma grande poça de fusão. Sob tais condições, as soldas devem ser mantidas na horizontal para evitar escorrer. Aí é um defeito, né? Soldas com pequenas poças de fusão podem ser inclinadas de até 15 graus, sem grande dificuldade. Se o tamanho do espaço for limitado, soldas horizontais podem ser executadas, né, em superfícies verticais, muito difícil na arco submerso, desde que seja providenciado o suporte adequado para o fluxo. Tá? Aí aqui está falando vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? A principal quando é que vocês vão pensar em arco submerso? Para solda de peças de grande espessura. Por quê? Ela consegue alta corrente, né, e alta penetração. E desvantagem, né, é a máquina que limita o formato da peça e o tamanho da peça, né? É a principal desvantagem. E a posição de soldagem, que a gente falou agora há pouco. Então, uma das vantagens do processo de soldagem por arco submerso está no rendimento, pois praticamente não há perdas de material por projeções ou respingos. É possível também o uso de elevadas correntes, aí aqui tem que ver a máquina, né? Imagina se pega aí na maioria dos processos de soldagem trabalhando aí de 80 a 110 amperes, 120 que seja, passar para 4.000, né? Fato que, aliado às altas densidades de corrente, oferece
ao processo a alta taxa de deposição, para peças muitas vezes espessas, né? Encontradas em outros processos de soldagem. Essas características tornam o processo de soldagem por arco submerso um processo, não diria econômico, não diria rápido, né? Porque a MIG-MAG é mais rápido. Em média, gasta-se com esse processo cerca de 1/3 necessário para fazer o mesmo trabalho que o eletrodo revestido. Não dá para comparar, pessoal. O eletrodo revestido, ele, comparado com outros processos de solda, ele está aos poucos ficando um pouco obsoleto, né? O eletrodo revestido, ele sobrevive ainda, como eu disse, em montagem industrial, solda aí de serralheiro, enfim, né? Porque tem outros processos que são bem melhores. As soldas realizadas apresentam boa tenacidade, boa resistência ao impacto, além de excelente uniformidade e acabamento dos cordões de solda. Claro que vai ser uniforme, igual a solda, e bem acabada, porque é a máquina que vai fazer, né? Através de um perfeito ajuste de fluxo, arame e parâmetro de soldagem. Consegue-se propriedades mecânicas iguais ou melhores do metal base. Quais são os parâmetros de corte? Corrente elétrica em ampere, velocidade do arame, que é em bobina também em metros por minuto, e a vazão do fluxo é visual, tá? Não é numérico. Desvantagem. A maior limitação do processo por arco submerso é o fato de permitir apenas soldagem na posição plana horizontal. Ainda assim, a soldagem na posição horizontal só é possível com a utilização de retentores de fluxo de soldagem. No caso de soldagem circunferencial, aí é uma máquina especial. Tá? Então, a limitação é a posição de solda, só a plana horizontal. E em relação, que a gente vai ver também depois, hoje ou amanhã no vídeo, é o tamanho e formato da peça, né? Porque é uma máquina, né? É diferente dos outros processos de soldagem, que solda qualquer peça, qualquer estrutura, qualquer tamanho, né? Os outros têm mais flexibilidade. Então aqui, por exemplo, está mostrando uma máquina para soldar peça redonda. Então a tocha ela fica fixa, tá? Aqui tem um funil que tu coloca o fluxo, aí geralmente tem uma espécie de uma torneirinha para vazão, né? Que tu regula a vazão do fluxo. Aí vai ter o alimentador do arame, que tu vai ajustar a velocidade do arame em metros por minuto, e ele vai soldando embaixo desse fluxo, né? Aí depois tu tira, geralmente com um aspirador, né? E só destaca a escória seca, tá? E nesse caso, qual é o movimento aqui? Tu só regula a rotação da peça em RPM. E aí a peça vai girando e vai fazendo o cordão de solda. Essa para peça redonda. Elementos de soldagem da arco submerso. 5 elementos estão presentes na execução da solda por arco submerso. Calor gerado pela passagem de uma corrente elétrica através do arco, nenhuma novidade. O arame consumível em forma de bobina, velocidade do arame metros por minuto. Peças a serem soldadas, né? A máquina ali que a gente visualizou o esquema, a peça gira e vai fazendo a solda. Se for peça quadrada, retangular, enfim, plana, aí tem uma espécie de um pórtico na máquina que a gente vai ver também, que aí a tocha que se movimenta e assim por diante. Fluxo para o arco submerso, conforme o que a gente já viu sobre fluxo, né? Aí depende do material que tu vai soldar. E tu regula ali a vazão de saída, que é visual, tá? E movimento relativo entre cabeçote de soldagem e a peça. Peça redonda, quem se movimenta é a peça, em rotação. Peça reta, quem se movimenta é a tocha, num pórtico, para a esquerda ou para a direita. Sequência geral de atividades. Reduzindo a soldagem por arco submerso aos seus termos mais simples, considerando o equipamento já montado e em uso, a sequência geral das atividades para fazer a solda do arco submerso seguinte. Claro, aqui a gente está vendo bibliografia, né?
Depois a gente vai ver a máquina em si. Então, aqui está mostrando só um pedaço da máquina para soldagem, por exemplo, de chaparia, que tem aqui em viga, né, uma espécie de um pórtico. E aí a tocha se desloca para a esquerda ou para a direita. Então, ou existe também, semelhante àquela tartaruga da Oxigás, para cortar chapa em tira, a campo, né, que tu regula a velocidade da tartaruga para se deslocar num trilho ali, né? Existe semelhante para arco submerso também, para soldar, para arco submerso plana. Então, os principais, qual é a regulagem? Aqui tu vai regular a altura da tocha, que é o comprimento do arco, corrente elétrica em ampere, velocidade do arame em metros por minuto e a vazão do fluxo, tu abre ali, né? A vazão, que é visual, suficiente para tapar ali, tá? Nesse caso aqui, como é plana, qual é o outro parâmetro que tu vai regular? A velocidade de deslocamento da tocha, em metros por minuto. Nesse caso, em peça redonda, é rotação em RPM da peça. Ok? Quase 100% dos casos em CC+. Tocha na polaridade positiva em retificador. Ok? O cabeçote de soldagem deve ser montado com conformidade com as instruções, normal como qualquer equipamento. Cabeçote, painel de controle e o carretel são montados em um dispositivo móvel. Caminho a ser percorrido, aí depende do equipamento, ou essa espécie de tartaruga aqui. Fonte de soldagem conectada, geralmente CC+, são conectadas através de cabos elétricos e fonte de soldagem ao cabeçote e à peça de trabalho. Claro, também vai ter o grampo, né, para grampear a peça. O que está dizendo aqui? Aqui, por exemplo, tem duas chapas em junta V, aqui em junta X, tá? Depois, mais adiante, vamos ver tipos de junta também. Como tem alta corrente elétrica para alta penetração, dependendo na bancada da máquina, pode soldar a peça na bancada, né? Então, tu usa isso aqui, que é o tal de cobre junta. Ok? Só um minuto aqui que baixou minha bateria, vou botar na tomada. Tá? Aí aqui, né, tu pode botar qualquer material, né, enfim. Alguns usam até cobre, mas o cobre é mais caro. Isso aqui para evitar que a peça se solde na bancada, enfim. Determina-se o tipo de junta mais adequada para a solda a ser executada, prepara-se, limpa-se as regiões a ser soldada, nenhuma novidade. Se aplicável, cobre junta, tá? Para não grudar a peça na bancada. As peças a serem soldadas são colocadas em posição de soldagem, normalmente elas são ponteadas ou presas por dispositivos auxiliares. Aí pode ser o sargento ou aqueles grampos, torpedos que eu mostrei para vocês. Ok? Preparação de soldagem aqui. Mostrando aqui que ao invés de pôr ponteada, está usando sargento. Aqui tem um cobre junta. Aí o operador de arco submerso vai posicionar a tocha no início da solda, né? Ajustar a altura. Aí fez a regulagem dos parâmetros, né? Liga a máquina. A medida aí é o mesmo princípio da MIG-MAG, né? Quando toca o arame, abre o arco e a tocha vai percorrendo. A única coisa que ele enxerga ali é aquele monte de fluxo em cima, por isso que não precisa usar máscara.
Cada elemento da soldagem por arco submerso tem um efeito sobre a solda concluída. Os valores para a tensão e a corrente de soldagem, composição, diâmetro do arame de soldagem para o tipo de junta escolhida e o material a ser soldado são determinados por fabricante do consumível, não tabelas aplicáveis. É responsabilidade do operador ajustar e verificar as condições adequadas de soldagem e ajustar o equipamento para manter as condições pré-ajustadas e produzir a solda. A bobina do arame de soldagem é instalada no carretel, mesmo princípio da MIG-MAG. Vai ter os roletes conforme o diâmetro do arame. A extremidade da bobina é inserida nas roldanas, que eu falei, do dispositivo de alimentação. O arame de alimentação até alcançar as peças de trabalho. O cabeçote de soldagem é então posicionado, que eu tinha comentado no início da solda e na altura do arco, de forma que o arame fique pronto para iniciar a solda. O fluxo requerido é colocado no silo do cabeçote de soldagem, quantidade de fluxo é depositado, tu abre ali o fluxo, né? Passagem até cobrir a região de soldagem no ponto inicial de solda. Aí os controles, que são os parâmetros, são ajustados para estabelecer as condições adequadas de soldagem. Principal corrente elétrica. Ó, não vamos misturar. O principal corrente elétrica em ampere, velocidade do arame em metros por minuto, a vazão do fluxo é visual e, se for solda plana, velocidade da tocha também em metros por minuto. Se for peça redonda, RPM da peça. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu botar aqui, roletes, MIG, MAG. Aqui tem os tipos também. Arame. Então, assim, ó, qualquer rolete, independente se é MIG-MAG, se é arame tubular, deixa eu ajustar aqui. Tá? Então, ele vai ter dois canais, geralmente em cada lado aqui na face, ó, vai estar o diâmetro do arame correspondente, né? Então, geralmente tu encaixa esse rolete ali na parte, tem uns parafusos que tu coloca, geralmente os parafusos fenda, né? E se nos dois lados não é o diâmetro que tu vai usar, aí tu tem que trocar de rolete, tá? Então, resumindo aqui, tu escolhe, vou pegar uma outra imagem aqui, o rolete conforme o diâmetro de arame. Ó, esse aqui, ó, olha aqui, ó. Esse primeiro canal aqui, ó, qual é? 0,8. E assim vai indo. Ok? Ah, não vou usar o 0,8, digamos que o outro lado é 1 milímetro. Aí tu só inverte ele. Aí aqui comentando, atividade de soldagem. Quando o equipamento é soldado, é ajustado para a operação, vários fatos ocorrem em rápida sequência. Aí só dizendo que a gente já comentou. Um arco é estabelecido quando a corrente flui entre o arame e a peça. O dispositivo de alimentação do arame começa a empurrar o arame a uma velocidade de alimentação controlada. O carro inicia o deslocamento aqui para a solda plana ao longo do cordão de solda. Pode ser manual, comum, máquina automática. O fluxo para a soldagem do arco submerso é alimentado através do tubo do silo e distribui-se continuamente sobre o cordão de solda por uma pequena distância,
à frente da região de soldagem. O enorme calor envolvido, porque é para alta penetração, pela passagem da corrente de soldagem através da zona de soldagem, funde a extremidade do arame e as bordas adjacentes das peças de trabalho, criando uma poça de metal fundido. Esta poça está em um estado líquido bem fluido e turbulento, mas a gente não enxerga, né, o arco. Por essas razões, qualquer escória ou qualquer bolhas de gás são prontamente varridas para a superfície, alta corrente. O fluxo para a soldagem por arco submerso protege completamente a região de soldagem de contato com a atmosfera. Nenhuma novidade. Uma pequena quantidade de fluxo se funde, semelhante, que eu já tinha falado, do eletrodo revestido. Só que eles usam uma chapinha de aço e só destacam. Essa porção fundida tem várias funções. Digamos que é a mesma da escória do eletrodo revestido. Cobre completamente a superfície da solda, evitando contaminação do metal de solda por gases atmosféricos. Dissolve e, portanto, elimina as impurezas que se separam do metal fundido e flutuam em sua superfície. E também pode ser agente de adição de certos elementos de liga. A contaminação de todos esses fatores resulta em uma solda íntegra, limpa e homogênea. Claro, é bem acabada, né? Então, está mostrando aqui o princípio da máquina de solda plano. Aqui, geralmente, vai ser CC+, o grampo na polaridade negativa, né? Aí o cordão, a tocha aqui vai deslocando, né? E aqui vai cobrindo com fluxo. Aí fica uma escória aqui que ela é fácil de destacar. Ok, senhores? Em alguns casos, de repente, alguns não ferrosos, se utiliza corrente alternada. Qualquer coisa, pergunta. À medida que o cordão de solda é constituído, a parte fundida do fluxo se resfria e endurece, formando um material duro e vítreo, que é fácil de destacar, de retirar, né? Vamos falar assim, que protege a solda até o resfriamento, sendo normal seu completo destacamento de solda, bem diferente da eletrodo revestido, né? Que é mais enjoado de retirar e tu tem que tomar muito cuidado para não formar aquele defeito de solda. Desde que adequadamente executadas, as soldas por arco submerso não apresentam fagulhas, tornando desnecessário equipamento de proteção contra radiação. Que é aí o que eu comentei com vocês. Não há respingos a serem removidos. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Então, só para... Eu acredito que essa parte dos consumíveis não tem segredo. Aí cabe vocês a perguntar, né, pessoal? É o que eu costumo dizer para os meus alunos. Aluno que não pergunta sabe tudo. Então, se tu olhar aquele mesmo catálogo, né, da ESAB, aqui na página 39, aqui, ó, arames sólidos. Tem arame tubular? Tem arame tubular. Então, mesmo princípio, tem uma AWS para aço carbono, para aço liga, para inox, para outros materiais e assim por diante. Vocês vão se basear no quê? Na composição química. E olha a diferença dos diâmetros da arco submerso. A MIG-MAG é no máximo 1,6. A arco submerso começa com 1,6, pode chegar a 6 milímetros. Imaginaram um arame consumível de 6 milímetros? Porra, fica ruim até desenrolar. É quase um arame de cerca de campo. Tranquilo, pessoal? Aí é o mesmo princípio, ó. Arco submerso, arame sólido, aços liga e assim por diante. Ok? Então, é o seguinte, para a gente começar a dar fechamento da arco submerso, vamos ver um vídeo para enxergar, né? Porque é o que eu digo, o objetivo do curso técnico
né? Vocês ter esse ensino básico vamos falar dos processos de solda, identificar equipamentos, especificação, enfim. E aí sim, claro, né? Aí o ideal seria fazer uma prática depois. Vou fazer o mesmo princípio, tá? Eu vou tirar o meu fone, ligar o vídeo. Qualquer coisa, dá um sinal aí que não estão ouvindo, ou manda uma mensagem no chat. Pode ser nesse mesmo chat do software, tá? Ele me disse que eu precisava desse tipo de soldagem aí, de arco submerso. Eu fiquei meio desconfiado. Sabe como é que é? Eu não entendo muito bem esses processos de soldagem. Eu não sou metalúrgico, eu sou comprador. Aí eu resolvi trazer até aqui para ver se você me esclarecia um pouco mais sobre isso. Mas é isso mesmo. A princípio, a soldagem arco submerso parece ser a mais indicada aqui para o seu trabalho. Não, mas o que é essa soldagem? Bom, é um processo de soldagem muito utilizado na indústria, especialmente quando você precisa de grande produtividade e boa uniformidade do cordão de solda. E são essas e outras informações importantes a respeito de soldagem a arco submerso que a nossa teleaula de hoje está trazendo para você. Hoje você vai conhecer mais um processo de soldagem a arco elétrico, a soldagem a arco submerso. Você vai aprender o que é o tal do arco submerso, vai ver quais são as principais aplicações desse tipo de soldagem e, é claro, vai ter uma noção de como esse tipo de soldagem é feita. Aí viram aqui, ó. O principal é a alta penetração, né? Peças grossas. E viram como é fácil de destacar, né? Bem diferente do eletrodo revestido, o destacamento da escória. É exatamente isso que eu queria saber. Mesmo que não fosse fundamental para o meu trabalho, aprender é sempre bom. Então se prepare que a nossa teleaula já está começando. Então, e aí, como eu dizia o senhor, aqui nós temos a soldagem a arco submerso. Ótimo, ótimo. Esse processo de soldagem é muito importante. Alguma coisa eu já sei, mas eu quero ver os detalhes. Eu tenho certeza de que você também quer ver os detalhes, não é mesmo? Esse aqui é o senhor Aristides, ele é um cliente aqui da fábrica. E eu estou mostrando para ele os processos de soldagens que a gente tem aqui. Eu tenho várias perguntas, senhor. A primeira é, por que o arco elétrico, que é o responsável por essa soldagem, precisa estar submerso, coberto por um pó? Senhor Aristides, o senhor se lembra dos outros processos de soldagem em que a poça de fusão era protegida por gases? Pois muito bem, nesse processo aqui, o que faz a proteção é esse pó aqui. A soldagem acontece debaixo desse pó. Quer dizer, o pó fica por cima do arco elétrico, protegendo a soldagem contra a contaminação da atmosfera. Exatamente. E esse material recebe o nome de fluxo de soldagem. E, de certo modo, faz o mesmo papel que os gases nos outros processos. E eu digo de certo modo porque, além de proteger a soldagem, o fluxo tem outras funções. Bem, então vamos a elas. Vamos ver quais são as funções do fluxo de soldagem. Aí está um esquema que mostra como a soldagem a arco elétrico acontece. Nós temos o arame eletrodo, o arco e o fluxo de soldagem. Você já sabe que o fluxo de soldagem serve para proteger a poça de fusão contra a contaminação pela atmosfera. O que você ainda não sabe é que o fluxo de soldagem também ajuda a estabilizar o arco elétrico, evitando variações indesejáveis. Durante a soldagem, o fluxo se funde junto com o metal de base e o arame eletrodo na poça de fusão. Nessa operação, ele pode fornecer elementos de liga que se juntam ao metal na soldagem. Além disso, o fluxo... Aí aqui, ó, uma máquina de arco submerso para peça redonda. Olha como é limitado. Isso aqui é uma máquina sob medida. Aonde eles trocam de peça já complica a utilização, né? Então aqui o principal parâmetro, aqui um dos principais, é a rotação da peça em RPM. Essa escória aqui que também influencia as características do cordão de solda.
Na verdade, essa escolha é mais uma proteção que a solda recebe na bolsa de fusão e na solidificação. Para retirar essa escolha, para limpar essa escolha, é fácil. Basta contar com a ajuda de uma escova como essa e aquele martelo. Agora, senhor Aristides, o fluxo de soldagem é muito importante. E a composição desse fluxo vai depender do material a ser soldado. Reparem, né, que o operador ali está soldando, não precisa usar máscara, que está protegido, né? E o acabamento fica bem bom, porque é uma máquina automática, né? O fluxo de soldagem é mais que fundamental. Ele é indispensável nesse tipo de soldagem. Os fluxos normalmente são feitos com uma mistura de óxidos, minerais e, às vezes, ferro-ligas. O tipo do fluxo varia de acordo com o tipo de material que vai ser soldado. O seu Henrique, que é o nosso especialista em solda, vai explicar para a gente quais são os tipos de fluxo de soldagem. Seu Henrique. Bom, existem duas classificações para os fluxos. Uma é em relação à quantidade de óxido presente na sua composição. E a outra é em relação à capacidade de se alterar ou não a composição química do cordão de solda. Tá certo, então vamos começar com a classificação pela quantidade de óxido. Bem, nesse caso, os fluxos se dividem em ácidos, neutros ou básicos. De uma maneira geral, os fluxos básicos melhoram as propriedades mecânicas do cordão de solda. E os fluxos, eles podem ser ativos ou neutros? Exatamente. Os fluxos ativos alteram a composição química do cordão de solda. Já os fluxos neutros, como o próprio nome já diz, não têm essa capacidade. E o arame eletrodo? Sim, porque nós já vimos a função e a composição do fluxo. Não, agora falta o arame eletrodo, né? É isso aí. Olha, o arame eletrodo utilizado na soldagem a arco submerso é desse tipo aqui, ó. São arames sólidos que fazem o papel de... Tá? Aí o visual é muito semelhante da MIG-MAG, né? Dos arames. Esses vermelhos aqui, muitas vezes é para aço carbono, amarelo, vamos dizer assim. Que é arame sólido, como tem os prateados, que é arame tubular. Só que a diferença é que os diâmetros do arame são bem maiores que da MIG-MAG. Eletrodo e metal de adição ao mesmo tempo. Eles vêm assim, em carretéis ou em bobinas, e às vezes podem ser revestidos com cobre. Mas você nem precisa falar, porque cada arame eletrodo é desenvolvido a sua composição em função do trabalho que vai ser feito. E você, também sacou isso? Pois é assim mesmo. Os elementos usados numa soldagem variam de acordo com o tipo de material ou com o tipo de soldagem que a gente vai fazer. Legal, legal, Ananias. Quer dizer que cada processo de soldagem tem a sua particularidade, não é? Mas agora me veio uma dúvida. Eu sei que esse processo de soldagem usa arco elétrico e que o arco elétrico é protegido por uma camada de fluxo de soldagem. Sei também que o fluxo de soldagem e o arame eletrodo variam de acordo com o tipo de trabalho que vai ser feito. Eu só não entendi uma coisa. Por que você disse que esse processo é tão eficiente e tem uma produtividade tão alta? Mas isso é simples. Dá só uma olhada. Esses são processos de soldagem a arco elétrico. A qualidade da solda depende, e muito, da habilidade do soldador. Agora dá uma olhada no processo de soldagem a arco submerso. Viu? É totalmente automático. O operador apenas supervisiona. Nesse processo, a taxa de deposição do metal de adição é maior e a qualidade do produto final normalmente é mantida, já que com a soldagem automatizada, o resultado é sempre uniforme. Quer dizer que o processo é todo automático? Ah, sim, todo automático. O operador faz a supervisão, mas a solda é feita pela máquina. E como o senhor pode observar, nesse processo quase não há respingos ou fumos de soldagem. E também é bem rápida a operação. Ah, sim, muito rápida. Agora, dá só uma olhada naquele cordão de solda. Ele é uniforme de qualidade. Agora, esse processo é inconveniente, afinal nada é perfeito. A soldagem a arco submerso só pode ser executada na posição plana para juntas de topo e na posição plana e horizontal para juntas em ângulo. Bem, mas essa desvantagem é compensada por todas as outras vantagens. Vai depender da aplicação, senhor Aristides. É a aplicação que vai determinar se esse processo é o melhor ou não.
Numa caldeiraria, como essa daqui, por exemplo, a soldagem a arco submerso é muito utilizada. Mas não é só aqui. Ela também é utilizada na indústria naval, nos estaleiros e também nas indústrias de perfis e estruturas metálicas. Em qualquer um desses lugares, você pode encontrar um equipamento como esse. O equipamento de soldagem a arco submerso. Dá só uma olhada. Aqui está o local de fixação da bobina do arame eletrodo. Aqui, o porta-fluxo, que, como o nome já diz, é o recipiente onde o fluxo fica armazenado e de onde ele sai por essas mangueiras para ser colocado sobre a poça de fusão. Essa aqui é a fonte de energia, que pode ser um transformador, que fornece corrente alternada, ou um transformador retificador, que fornece corrente contínua. Esse aí é o alimentador. Aí o alimentador é o mesmo princípio da Mig-Mag, né? Aqui os roletes. Tá? Então, só encaixa o rolete, escolhe o canal conforme o diâmetro do arame. E se tu quiser trocar, é só tirar o parafuso e sacar eles, inverter, enfim. Que é o responsável pela velocidade com que o arame eletrodo é introduzido na poça de fusão. E, finalmente, a tocha, que tem um bico de contato que faz a energização do arame eletrodo. Como você viu, esse é um processo automatizado de soldagem. Dá só uma olhada. O sistema de alimentação do eletrodo e do fluxo e a tocha de soldagem ficam montados nessa peça aqui, que recebe o nome de cabeçote de soldagem, que é acionado por um motor elétrico que faz o cabeçote deslizar sobre trilhos, percorrendo a área a ser soldada. Como você viu, dependendo da fonte de energia, Olha aqui no fundo, né, para vocês compararem. Aqui é uma outra máquina de arco submerso para peça redonda e inclinada. Então são máquinas sob medida, né? Esse é o inconveniente. A corrente pode ser contínua ou alternada. E qual é a influência do tipo de corrente no resultado da soldagem? O tipo de corrente usado influencia na penetração do cordão de solda. Essa e outras influências você encontra no seu livro. Não deixe de consultar. É isso aí. Agora você já está por dentro da soldagem a arco submerso. Isso que eu estou fazendo aqui, limpando essa peça, é um dos procedimentos que o operador vai ter de seguir para trabalhar com esse tipo de soldagem. Aliás, essa preparação das peças que vão ser soldadas é comum a todos os processos de soldagem. É isso aí. Ela é comum a todos os processos de soldagem e é muito importante, porque as peças devem estar livres de gorduras, graxas ou outras impurezas. Outra coisa importante é que a junta esteja muito bem preparada. Depois de feita a limpeza das peças e de preparada a junta, é hora de posicionar o conjunto de soldagem em relação à junta. Aí, o operador precisa posicionar a tocha no ponto em que a soldagem deve começar. O passo seguinte é a liberação do fluxo, seguida da abertura do arco. E a soldagem começa. No final, o arco é fechado e o operador retira a camada de escória que o fluxo forma sobre o cordão de solda. Pronto. Se forem necessárias mais camadas, é só posicionar novamente a tocha de soldagem e acionar o mecanismo. Puxa, eu estava querendo aprender um pouco sobre soldagem a arco submerso e acabei tendo uma verdadeira aula. Mas ainda falta alguma coisa. A soldagem a arco submerso tem algumas variantes. Vamos a elas? Então vamos ver quais são as variantes da soldagem a arco submerso. Vamos aproveitar o seu Henrique, o nosso especialista em soldagem, e ficar sabendo, afinal, o que são essas variantes. Bom, essas variantes são adaptações do equipamento de soldagem a arco submerso e servem para aplicações específicas, aumentando assim a produtividade. É isso aí. Vamos ficar sabendo agora quais são as principais variantes da soldagem a arco submerso? Essa é a primeira das variantes. Como você pode notar, nesta variante nós temos dois eletrodos funcionando ao mesmo tempo. Essa variante
Aqui está só dizendo, tá, pessoal, que tem máquinas que vai ter mais de uma tocha. Para quê? Para soldar e depositar mais material. E detalhe, ó, olha aqui na tocha, ó, positivo, ou seja, ó, positivo, grampo de retorno, negativo, CC+. Variante é chamada de Twin Arc, que em inglês significa arcos gêmeos. Essa aí tem outro nome em inglês, é a Tandem Arc, que significa... Mas esse termo em inglês não importa, porque vocês têm que saber que até existe máquinas de arco submerso com mais de uma tocha. Aqui de novo, ó. Significa arcos em série. Nesse caso, os eletrodos trabalham em linha, um soldando atrás do outro. Esse outro esquema mostra um eletrodo em forma de fita metálica. Isso aqui eu nunca vi na prática, né? Diz que existe um eletrodo que vai depositando como se fosse uma chapa metálica, né? Para fazer solda de revestimento. Nunca vi isso na prática, mas... Essa é uma variante usada quando a soldagem deve revestir grandes áreas. E, finalmente, este último esquema mostra a soldagem com pó metálico. Normalmente, se usa pó de ferro, que durante a soldagem se funde junto com o eletrodo, o metal de base e o fluxo de soldagem, formando uma junta única. Além dessas variantes, existem outras, sempre tentando conseguir a máxima produtividade da soldagem. No seu livro, você vai encontrar outros exemplos de soldagem a arco submerso. Mas até lá, vamos à revisão. Atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, foi a vez do processo de soldagem a arco submerso. Mais um dos processos de soldagem a arco elétrico. Você viu quais são os itens e como funciona o equipamento que faz esse tipo de soldagem. Você viu também que esse é um processo totalmente automatizado, o que garante uma grande produtividade. Finalmente, você conheceu algumas das variantes da soldagem a arco submerso. Ok, pessoal. Então aqui a gente viu, né? E fechou essa parte do arco submerso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Então, paramos aqui na 293. O que a gente está vendo até agora? A gente está vendo processos convencionais de soldagem. Antes da gente ver os especiais, está faltando um convencional, que é o quê? Solda por resistência elétrica, que é a solda a ponto e a solda com costura. Então, amanhã, no início da aula, a gente vai ver primeiro a solda por resistência elétrica e depois vamos ver para conhecer, né, os processos especiais de solda. E lembrando que eu mandei o aviso para o grupo do WhatsApp, já marcando a nossa próxima avaliação para quinta-feira, agora dia 17, às 7 da noite. E aí passei também uma apostila de material extra sobre simbologia de soldagem, que a gente vai ver também antes da prova. Ok? Então vamos repassar aqui a chamada. Cristiano não veio. Edson. Opa. Elson. E? Gabriel, Clay não vieram. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael. O Rafael me avisou que teve que dar uma saída. Robson não veio. Rodrigo. Presente. E Wagner. Presente. Feito, senhores. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, nos encontramos amanhã às 7. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Boa noite, rapaziada. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.